homens adultos são mais conservadores e meninos são revolucionários. É uma provocação. E desenvolve a tese de que com a maturidade traz para a pessoa posturas mais conservadoras em termos de política, de economia e, sobretudo, de ética e moralidade. Olha, e eu não vou ler a matéria toda aqui, porque sugiro, vale a pena ler essa matéria do Gospel Prime, está muito interessante. E eu queria perguntar isso para o Fernando e para o Ronilson, para você de casa aí. Coloca na tela, por favor. O conservadorismo é sinal de maturidade? Vamos lá. Eu não vou induzir a resposta de vocês, eu quero ouvir de vocês. Depois eu vou até emitir a minha opinião sobre isso. Fique à vontade, Fernando, Ronilson. Isso me fez lembrar uma música. Não sei se é de autoria, mas quem cantava muito era Elis Regina, Como os Nossos Pais. Ah, sim. Então, ela... Eu não era nascido nessa época, não. É do Belchior, não é? Não? É do Belchior, né? Belchior. Belchior também cantava essa música. Eu não sei de quem é o compositor, mas os dois cantavam. Eu sou crente, cara, você não conhecia isso. Aí, tem vergonha, não? Você nunca ouviu esse negócio do rádio? Você nunca ouviu o Belchior? Vai. Mas essa música tem uma história de que, quando jovem, você é um revolucionário. E quando você torna-se maduro, você tem as atitudes igual ao dos seus pais. E isso, há muitos anos, eu escutei um caso de que um jovem, seus 15, 16 anos, brigava muito com o pai, porque o meu pai não conseguia entendê-lo. O pai era um quadrado. À medida que ele foi crescendo, ele foi percebendo, que chegou aos 25, 30 anos, ele foi percebendo que o pai dele não era um quadrado. Na verdade, quando ele era adolescente, ele achava que até o pai dele era um burro. Ele não tinha condições de o pai fazer as coisas, porque o mundo tinha mudado. Então, à medida que os anos foram passando, ele foi percebendo que o pai não era tão quadrado assim. O pai tinha uma certa razão. Até que uma certa vez, ele chegou na idade que o pai dele tinha quando ele era adolescente. Aí ele percebeu que o pai dele não era quadrado e muito menos burro. O burro era ele, na adolescência. Sabe? Então, ou seja, o jovem, ele realmente quer mudar o mundo. Nós todos quisemos mudar o mundo. Em um determinado momento, nós queremos fazer ao nosso modo. Sim. A partir do que os anos vão se passando, a gente começa a perceber que as mudanças não podem ser do seu jeito. Elas têm um tempo para ocorrer, têm uma forma para ocorrer. Quando nós chegamos a uma idade mais, como nós estamos chegando a uma idade, né, já mais avançada, a gente percebe que muita coisa não deveria mudar, não. Devia continuar do jeito que era mesmo, sabe? Outras coisas, a gente precisa ter mudanças, né? Então, tudo tem que ter aí um equilíbrio. Por falar, então, em pessoas maduras e idosas, vamos deixar a palavra com ele. A voz da idade da sabedoria, Ronilson Lopes. Que isso, rapaz. Eu lembro uma frase de William Shakespeare. Gastou tudo agora. Ele está até no Menestrel, no poema do Menestrel, que ele fala que maturidade, ele não é medida por quantos aniversários que você celebrou, mas pelas experiências que você teve durante esse período de idade. Né? Então, é como você está falando, a gente hoje a gente tem uma idade mediana, né, Cássio? Sim, Nós estamos aí mediana. E hoje a gente está mais maduro com as experiências que nós vivenciamos. E os nossos filhos não passaram pelas nossas experiências e eles são muito mais envolvidos pelo que os outros falam. Mas fulano falou isso, fulano falou aquilo. Mas aí eu falo para o meu filho assim, fulano falou isso e aquilo, mas eu vivi isso e aquilo. É diferente de falar e de viver. Então, a experiência que você quer ter hoje ou que você está vivenciando hoje, eu já vivenciei. E outra, eu me converti com 16 anos de idade. Lá no mundo, até os 16 anos de idade, eu fiz coisas que eu nunca fiz com crente. Né? Então, as experiências de paixões, de adolescência, eu tive lá no mundo. E assim, foi um divisor de águas. Né? E com 16 anos de idade, onde estava aflorando mais ainda, eu tive um encontro com Cristo. Ou seja, minha vida mudou. Eu conheci o antes e conheci o depois. E hoje eu tenho essa experiência para passar para os meus filhos, dizendo, olha, o que você está pensando fazer,
Eu já fiz. Gosto de falar assim, a escola que você estuda, né? Eu já fui expulso dela, tipo aquelas conversinhas, né? Ou seja, realmente a maturidade que nós temos hoje, a vivência que nós temos hoje e também a nossa maturidade espiritual, ela nos faz, então, fazer a diferença das experiências que o mundo oferece hoje. É interessante que a gente até trabalhou a ideia de maturidade ligada à idade, que é o normal, né? Que é o normal. Nós três temos cabelos assim, grisalhos, para não dizer brancos. Né? Eu pinto o meu de branco, eu gosto de cabelo branco. Eu pinto. Sim. No meu caso, eu estava pintando o teto lá de casa, por isso que ficou dessa cor. Mas nem sempre, vocês já mencionaram isso, nem sempre a maturidade está ligada à idade. Não. Você citou aqui um caso, né, de Shakespeare. Eu lembro que nos mosteiros medievais era interessante, a idade dos monges não era a idade cronológica, era o tempo de mosteiro. Então, se um homem de 40 anos entrasse no mosteiro, tivesse um adolescente, um jovem, que entrou lá aos 14, esse jovem tivesse 30, ele tinha 16 anos. E o monge teria 1 ano. Então, para nascer de novo, né? Como se fosse. Exatamente. Então, maturidade, eu vejo que conservadorismo está ligado na maturidade, porque eu vejo jovens extremamente maduros. E esses jovens que são maduros, eles são conservadores. Sim. Eles não querem revolucionar tudo. Não que você não tenha que fazer algumas pequenas revoluções, mas a sabedoria é uma marca desses jovens. Tem pessoas também mais velhas que não têm um amadurecimento que deveriam ter. Exato. Né? É a frase de Shakespeare, né? Você não é pela sua idade que você tem a sua maturidade, mas é pelas experiências que você teve durante a sua caminhada. Há jovens muito maduros e há pessoas idosas extremamente astutas, assim, que são inconsequentes. Eu vejo, e eu confesso, da vergonha alheia, quando vejo pessoas idosas tendo comportamentos irresponsáveis. Né? Eu vejo que cada experiência que nós temos ao longo da vida, a gente precisa ter um tempo de parar de reflexão. Sim. De analisar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, está correto, não está? Essa experiência foi boa, isso me agregou algum valor, eu devo repetir, ou seja, não devo repetir, né? Ou, às vezes, até as experiências ruins. Uma vez um professor falou comigo que, às vezes, no caso da minha área, de engenharia, que muitos problemas da engenharia poderiam ser evitados se os engenheiros confessassem os seus erros. Sabe? Que é comum, às vezes, você fazer alguma coisa... Errado. Deu errado, não devia fazer isso. Então, ou seja, ligar para alguns amigos, não ligar para todos, não, ninguém vai te procurar, falar, gente, eu fiz assim, não deu certo, não. Né? Ou seja, precisa de um outro mecanismo. Então, ou seja, essas experiências que a gente vai ter ao longo da vida, a gente precisa parar e refletir sobre elas. O que não acontece muito hoje, não. O dinamismo do dia a dia, né? A rotina. O pastor Márcio tem uma frase que eu gosto muito, e eu vejo ele ainda falar isso. Não que seja mais importante, mas ele fala assim, o importante não é como começa, mas sim como você termina. Né? Ou seja, o que você é hoje... Da forma que você começou, você aperfeiçoou para ser o que você é hoje. Né? Você teve os seus erros, você teve os seus acertos, mas hoje você está mais maduro. Aquilo te faz crescer. Como a Bíblia fala, né? As provações do tempo presente não servirão para comparar com a glória que o Senhor tem para nós no porvir. Então, as experiências. Eu acho muito legal quando Paulo, escrevendo para um jovem, que Timóteo era um jovem, ele fala, ninguém despreze a tua mocidade. Antes você tem que se tornar padrão. Então, essa questão da maturidade, ela não é exclusividade das cãs, né, dos cabelos brancos. Ela pode, assim, um jovem pode ser maduro. Né? E volto a dizer, quanto mais maduros nós somos, mais conservadores, no bom sentido nós somos. Os valores morais. Então, assim, a família tradicional. Porque hoje em dia é chique você pensar em modelos alternativos de família, não é? Modelos alternativos de tudo, de comportamento, o uso de drogas, gêneros. Gênero. Eu vi uma matéria interessante que, quando falava de gênero, eu achava que tinha 5, né, gêneros que a gente ouve por aí. Mas nos Estados Unidos são 55 tipos de gênero que você pode escolher ser o que você quer ser. E no Brasil são 70. 70 tipos de gênero. Estão na frente deles, então. Estão na frente, ou seja, tem coisas que fazem, puxa vida, eu achava que era 5, né? Acho que nem sei se são 5. Lá em Gênesis 1, 27 tem 2. Nem chama gênero, é sexo. Macho e fêmea. Macho e fêmea. Ixá. Vou jogar essa meio hebraico. Ixá. Eu estudei hebraico seminário, pelo menos eu tenho que usar isso. Ixá, hebraico. Então, se você estudou hebraico, você estudou com o Tarcísio. Não, mas eu estudei lá na Palavra da Vida. Bom. O Carlos Oswaldo, inclusive, já está com o senhor Carlos Oswaldo Pinto. Mas o Tarcísio Cacheta, eu sou colega dele lá
na Faculdade Batista. Foi, mas, professor. Então fala Foi, do Ixá. professor. Ah, você Ixá. foi. Ixá. Porque o feminino no hebraico, você põe um patá, que é o A. O som de A. Então, sus e sussá. Sus é cavalo, sussá é égua. Ish é homem, Ixá é mulher. Ou macho e fêmea. A Bíblia só dá 2 gêneros. Nem gênero chama, né, gente? Não é sexo, que preguiça. Aí começa, sabe, essas alternativas. Então, assim, sabe, ser conservador, eu creio sim que é sinal de maturidade. Né? Não é ser cabeça dura, não é ser teimoso, não. As coisas têm que ser mudadas, mas mesmo essas mudanças, têm que ser mudanças feitas com sabedoria. E você, quando citou Paulo mesmo fala, né? Quando eu era criança, falava como menino, né? Ou seja, à medida que vai crescendo, da mesma forma. Vai passando. Então, ou seja, é o que acontece com a gente. A gente, quando é jovem, fala-se como jovem. Quando não torna-se mais experiente, né? E quando tiver bem velhinho, fala como Cássio, né? Não fala como começou. Adoro pegar no pé. A produção me ama. Ô, gente, já pensa 3 vezes chamar o Ronilson aqui, que foi fazendo bullying comigo. Brincadeira. Gente boníssima. Diga, querido. Não, já é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui também é o seguinte, entre eu e o Ronilson tem esse papo politicamente correto, não, porque eu não gosto desse negócio. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.